Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler 28, 29 e 30. Mas antes, gente, vamos orar? Eu peço que vocês orem pelos inocentes, tanto de Israel quanto da Palestina, da faixa de Gaza, Senhor. Vamos pedir para que Deus tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, que eles ficam no meio do fogo, né? O homem mau quer destruir, quer destruição. E o coitado do povo é que sofre, né? Como sempre. Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados. E pedimos a Ti, Pai, para que intervenha nessas guerras, Senhor. Pai, leva paz para esse povo, Senhor. Tanto para Israel, paz para Jerusalém, quanto para o povo palestino, Senhor, para o povo sofredor. Senhor, toma conta, Pai. São tantas vidas perdidas, tanto sofrimento, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Ajude-os, Pai. Protejam contra os maus, Senhor. Cuida de todos os soldados que estão indo para a guerra, muitos deles não querem ir, mas são obrigados por causa da guerra, tem que obedecer, Pai. E muitos vão e não voltam. Eles deixam seus familiares em casa para ir à luta, uma luta que o homem faz para se destruir, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Cuide desse pessoal, Senhor. Cuide desse exército de Israel. E cuide do povo da Palestina, Senhor. Senhor, faça com que esses terroristas de Gaza mude o comportamento, Senhor, porque o Senhor pode tudo, Pai. Pode fazer com que eles mudem, eles deixam de ser terroristas, porque já aconteceu de terrorista deixar para lá e se converter a Ti, Senhor. Porque eles mesmos estão matando o próprio povo palestino, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor. E te agradecemos, Pai, por mais este dia, por poder estar aqui e ler a Bíblia Sagrada, Pai. Peço a Ti, Pai, que dê força, coragem, ânimo para seguir em frente, para que não desistimos, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Dê-nos saúde, dê-nos sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais para que entendamos o que o Senhor queira nos dizer. Obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus, pela proteção, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. E te peço por todos os enfermos, que se for do teu agrado, Senhor, que o Senhor possa aliviar a dor de cada um. E também proteja os missionários, onde eles estiverem, Pai, que o Senhor cubra, Senhor, de bênçãos, de proteção a eles. Peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho do capítulo de João, já da Nova Aliança, né? Do Novo Testamento, para muita gente que acha que Jesus não é Deus. Eles não entendem que Jesus é o Deus que se encarnou. Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês, do livro de João, do capítulo 1. Aqui é sobre o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui vocês já entendem, né? O Senhor Jesus, ele é desde o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o próprio Deus. Então, gente, vamos seguir o caminho dele, porque ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, não adianta pensar que pedir para qualquer uma outra divindade que leve vocês ao caminho que não vai. É só por ele, só por Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, gente, vamos à leitura. Os livros da Bíblia, de Gênesis até Ezequiel, até onde a gente já está gravando. Eles estão no canal, todos gravados. Vocês podem voltar um pouquinho e que vocês vão achar, tá bem facinho. Aí vocês podem ouvir quantas vezes quiserem. E não esqueçam, gente, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós não pagamos nada por isso, vamos aproveitar enquanto nós podemos fazer. Porque vai chegar uma hora que não podemos mais. Aí não tem mais o que fazer. Então, começando no 28, que é a profecia contra o rei de Tiro. Aqui, ó, o rei de Tiro, é só uma explicação, tá? O rei de Tiro, ele não é chamado pelo nome, porque ele representa a própria cidade. Cheio de orgulho, ele pensa que é um deus e se gaba da sua sabedoria, mas morrerá como um cachorro. Isso aqui você pode levar também como o próprio inimigo, né? Esse rei de Tiro. Então vamos começar a leitura. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus e diz que, como Deus, você está sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora eu, Senhor Deus, digo isto, você pensa que é sábio como um Deus? Por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, o Senhor Deus, dei esta ordem. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: homem mortal, cante uma canção
de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. É comparado aqui com o próprio Satanás, né? Ele. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para os outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Aqui vem agora a profecia contra Sidom. Sidom era uma explicação, tá? Sidom era uma cidade famosa, situada na costa do Mar Mediterrâneo. Vamos continuar a leitura. O Senhor me disse: homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você. Por causa daquilo que vou fazer com você, todos me louvarão quando eu castigar os seus moradores. Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada de todos os lados, e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Aqui vem bênçãos para o povo de Israel. Esse povo é um povo de Deus, é um povo separado por Deus. Por mais que o Senhor tenha repreendido eles, feito eles sofrerem porque eles fizeram as coisas erradas, mas o Senhor os ama muito e vai salvá-los. Não adianta as pessoas falarem contra, porque o Senhor ama. O Senhor nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, tudo ali. Foi Belém, Jerusalém, que é a cidade que o Senhor ama. Vamos orar por eles, pedir a paz para Jerusalém, a cidade santa. Então vamos lá. Aqui Deus promete bênçãos para o povo de Israel.
Ele vai trazer o seu povo de volta da Babilônia e eles viverão seguros na sua própria terra. Assim como eles foram cativos, né? Pagou pelos os erros deles. Ficaram 70 anos cativos na Babilônia, mas o Senhor prometeu e o que o Senhor promete, ele cumpre. O Senhor disse: os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: eu vou trazer de volta o povo de Israel, de todos os países por onde eu espalhei. Isso eu já falei para vocês, né? Que o povo foi espalhado por todo o mundo. Nos anos 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu tudo, destruiu o templo, o povo foi todo esparramado pelo mundo, por outros países. Mas a promessa do Senhor, ele se cumpriu. Em 1948, Israel virou novamente um país, né? E hoje todos veem como que Israel é poderoso, né? Um país tão pequeno e tem um poder bélico ali, olha, muito grande. Eles têm uma inteligência fora de série. E todas as nações ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que os trataram com desprezo e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. É engraçado que, como Deus, ele é igualzinho um pai, né? Um pai, se o filho erra, ele castiga o filho. Mas se alguém fizer, ele não vai gostar. Não é verdade? Então, é assim mesmo. Deus é a mesma coisa. Ele castiga o povo dele, o povo de Israel. Mas se alguém fizer, ele fica nervoso, ele não quer, não gosta. É lindo, né? Aqui, ó, é contra o Egito agora. Vai para o 29. Então, ó, inimigo de Israel desde longa data. O Egito era uma das duas grandes potências do Oriente Médio. Era rival da Babilônia. A mensagem contra o Egito, que usa figuras de linguagem apropriadas a uma nação que depende do rio Nilo, mais longa de todas as que aparecem. É a mais longa de todas as que aparecem, nos capítulos 25 e 32. Então, nós vamos ao 29 agora. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito: eu estou contra você, crocodilo monstruoso, deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo fez, mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto, e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado.
eu os darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito. Aqui, gente, vamos saber que o Senhor tem o povo dele, as pessoas que se voltam para ele e o aceitam como seu único Senhor e Salvador, em todos os países. Não é só Israel. Israel é o preferido dele, né? É o povo dele, que ele escolheu, que ele ama. Mas por todos os países tem gente. Tem os países que não tem muito, né? Mas mesmo assim ainda tem, porque tem muitos que têm encontro com Jesus, sonham, vejam e conversam com o Senhor Jesus e se converte. Inclusive na Palestina também. Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso, eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez. E por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que qualquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. Só uma coisa, gente. Vamos tomar muito cuidado com os terroristas, porque eles estão espalhados pelo mundo. Pode ter certeza disso. No nosso Brasil, eu não sei se alguém já viu a torcida por eles, pelos terroristas. Não estou falando do povo palestino. O povo palestino sofre com o Hamas, com os terroristas. Eles pegam o seu povo e põem como escudo. Põe na frente para tomar os tiros e eles ficam vivos. Israel deu várias horas para que deixasse o povo, os palestinos, sair da faixa de Gaza do sul e ir para o norte. O que essa gente fez? O que esses homens maus fizeram? Eles proibiram os palestinos de sair. Eles fecharam as estradas, trancaram tudo com caminhão. Se vocês der uma busca no Google, vocês vão ver o que eles fizeram. Tem foto, tem tudo. Eles não querem que o povo palestino saia. Eles querem o povo como escudo. Eles usam o próprio povo como escudo. Gente, olhe bem. No nosso país tem terrorista. Pode ter certeza, porque tem muita gente defendendo eles. É só vocês observar, vocês vão ver. É partidos e mais partidos políticos que estão defendendo o terrorismo. Então a gente não duvida, porque um povo que é
a favor do aborto, que mate as criancinhas, é a favor também do terrorista, né? O terrorista, o que eles fizeram? Eles cataram crianças numa creche, na escolinha, mais de 40 crianças, eles degolaram, decapitaram, eles fizeram filme, jogaram nas mídias sociais para ver do que eles eram capazes. Eles estupravam as meninas, as mulheres, e faziam o vídeo, colocava e depois matava. É um povo que não está nem aí com nada. Estou falando dos terroristas, não do povo palestino. Então, gente, vocês prestem atenção quando vocês vêem alguém falando bem do terror. Cuidado. Cuidado, porque você mesmo pode ser uma vítima deles. Porque no Brasil tem, e tem muito. O Senhor, Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram, da região da onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor, Deus. Inclusive agora o Egito não quer abrir as fronteiras para que o povo palestino saia. Por que eles não querem? Porque eles estão com medo de os terroristas entrar junto. Entendeu? Esse é o medo deles. E o povo precisa sair de lá. Porque senão vai morrer muita gente, né? O Senhor Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Isso que eu já li, né? Então tá aqui. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. Vou só virar aqui a página. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, escute Nabucodonosor. Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, Senhor Deus, digo isto: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar a licença para falar onde todos possam ouvi-lo.
e assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Terminamos o 29, agora nós vamos para o 30. Agora vem Deus castiga o Egito. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror. O dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir, um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cube, e até do meu próprio povo. O Senhor diz: desde Migdol, que fica no norte, até Assuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo, e as suas cidades serão completamente arrasadas, quando eu incendiar o Egito, e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo ao povo descuidado da Etiópia. E esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan. No norte castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito e Pelúzio Pelúzio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis e Bubaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos, quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba. A escuridão cairá sobre a cidade de Táfnis. Uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aqui o rei de braços quebrados. Aqui é uma explicação, tá? 3 meses depois da mensagem do capítulo 29, Ezequiel recebeu nova profecia contra o Egito. Vamos continuar. No ano 11º
do nosso cativeiro, no 7º dia do 1º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, Senhor Deus, digo isto: eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já está quebrado, e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente dos seus inimigos. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e darei força ao rei da Babilônia, quando eu lhe der a minha espada e ele a apontar para o Egito. Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado por tudo, Senhor. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.